E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Nós tínhamos pedido a semana passada, retrasada, para pensarmos um pouquinho sobre Judas Iscariotes. Então essa semana vamos continuar pensando, né? É bom pensar sim, porque depois nós vamos falar sobre ele, e é muito importante. E pensar bem sobre Judas, porque amanhã, para alguns, é dia de malhar Judas, né? Lamentável, mas é o que boa parte da humanidade às vezes ainda entende. Mas vamos falar sobre Páscoa hoje. Vamos lá? Bom, nós sabemos que a Páscoa ela tem origem no judaísmo. É no judaísmo que começou a se comemorar a Páscoa. Os judeus, eles celebram a Páscoa relembrando a libertação do Egito. Ficaram lá como prisioneiros, como escravos, no Egito, por mais de 400 anos. Se formos parar e lembrar da história, por volta de 1800 e alguma coisa antes de Cristo, vamos lembrar do episódio de José, filho de Jacó, que foi levado para o Egito como prisioneiro e que depois, em razão de uma seca, os seus parentes, né, sua família, os judeus, de um modo geral, foram levados ao Egito, socorridos lá no Egito, amparados lá no Egito pelo próprio faraó, mas que depois, com o desencarne do faraó, de José, aí foi se perdendo essa referência e eles acabaram se tornando escravos no Egito. E permaneceram como escravos lá mais de 400 anos. Então a Páscoa para eles é a libertação do Egito. Só que a Páscoa foi absorvida pelo mundo cristão. Nós trouxemos para o cristianismo essa Páscoa. Só que se a Páscoa do judeu, do hebreu, era a libertação do Egito, para os cristãos é a ressurreição de Jesus. Tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho do judaísmo. Páscoa é Pesachê, que é passagem. Então, depois dos 400 anos lá no Egito, como escravos, diz o relato bíblico que Deus decidiu libertá-los. Óbvio que é uma figura, né? É uma alegoria, porque Deus decide libertar. Na verdade, quem tem que decidir libertar-se é a própria pessoa. Tá? Então, vamos entender isso como uma alegoria, muito embora expresse, por outro lado, uma verdade. Né? Mas não exatamente como narrado. Isso é maravilhoso a gente começar a raciocinar, que a gente vai ver que as coisas são tão bonitas, narradas de forma tão bonita, mas precisamos entender a lógica das coisas, né? Então, desde a saída do Egito, por volta do ano 1445 a.C., o judeu celebra todo o ano a Páscoa. Diz no livro de Êxodo, faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, que Deus suscitou Moisés como líder dos judeus. Então Moisés, uma liderança. Moisés era um médium extraordinário. Moisés tinha uma mediunidade fantástica. E aí, com a incumbência de trabalhar no sentido de libertar o povo judeu, Moisés vai até o faraó. Afinal de contas, o faraó era irmão dele praticamente. Porque Moisés foi, na história, acredito que muitos saibam, ele acabou sendo, muito embora judeu, acabou sendo criado pelos egípcios e dentro do palácio do faraó, como se egípcio ele fosse. E aí Moisés, agora, com a tarefa de libertar o povo judeu, ele vai até o palácio, conversa com o faraó pedindo para que deixasse o povo ir. Óbvio que ele não deixaria, né? Então, para conscientizar o faraó, Moisés diz, olha, virão aí algumas pragas, algumas consequências para que você liberte o meu povo. E o interessante é que as pragas, muita gente imagina que ela aconteceu numa sequência. Olha, agora vem mosca.
Não deu certo? Bom, então agora vem rã. E não é assim. Não é um imediatismo, é uma coisa lógica. Nós vemos a fruta ou a semente que se transforma numa planta, cresce, produz o fruto, e mesmo assim temos que esperar o fruto crescer, amadurecer para comer. Tudo é assim, né? Então, até nas pragas existe uma sequência lógica e uma sequência até natural para que tivesse acontecido. Só que o faraó, ele concordava com a libertação quando vinha uma praga, mas logo em seguida ele mudava de ideia. Até chegar na 10ª praga. A 10ª praga, aí os egípcios ficaram sem saída. Por quê? Porque um anjo destruidor viria e levaria, portanto, mataria todo o primogênito. Primogênito dos egípcios e não só dos seres humanos, mas até dos animais. Só que na época, judeu e egípcio ocupavam o mesmo espaço, viviam ali, né, no Egito, ocupando o mesmo espaço. Como o judeu escaparia dessa morte? Então aí Deus, na narrativa fala Deus, nós espíritas entendemos, né, que é a espiritualidade, dando uma ordem, que aí essa obediência que salvaria o povo judeu. Cada família, cada um das famílias judaicas ou judias, tinha que pegar um cordeiro macho de 1 ano de vida, sem mácula, sem mancha, o melhor animal que eles tinham. Tá? Sacrificar esse animal no dia 14 do mês de Abib. Essa era a 10ª praga, a última. Não tinha mais como protelar. Até as famílias que tinham menores condições pegariam e dividiriam entre si um animal para poder sacrificar. Sacrificando o animal, eles deveriam pegar o sangue e pintar o batente da casa. Tá? O batente da casa ficaria pintado de sangue. Porque aí o anjo destruidor passaria, ia ver o sangue no batente, passaria por cima da casa. Então, aí não mataria aqueles que estariam dentro dessa casa, pouparia. Né? É alegoria, muita alegoria. Então, daí o termo Páscoa, ou Pesach, ou passagem. Passou por cima, passou adiante, foi além. Né? Vamos ver algumas notas importantes para nós pensarmos. Nós vamos correr um pouquinho, acelerar, porque a matéria é um pouquinho longa. Tá? Questão do anjo, o anjo que vinha para matar, e do sangue, seriam reais? Nós temos o direito de questionar isso, está lá na Bíblia, mas narrado de uma forma. Não digo que seja mentira, de forma nenhuma, respeito. Mas eu tenho que procurar a lógica das coisas, né? Não ficar numa história, né, infantil. Ou será que foi uma alegoria? Essa questão do anjo para mim foi alegoria, né? Então, na Bíblia tem muito isso, utiliza de símbolos. Então, esse anjo está narrando para mim, trazendo para mim a ideia do imediatismo. Vem aí um anjo e vai matando todo mundo que não tem o sangue no batente da porta. Né? Egípcios e os seus primogênitos. Será que todos os primogênitos dos egípcios morreram? Eu diria que não. Possivelmente não. Vamos pensar. Dentro da ideia do Espiritismo, nós estamos provisoriamente na Terra. Estamos aqui de passagem. Nós temos um prazo de validade. Eu sempre brinco com isso. Nós temos um prazo de validade. Vamos viver aqui X anos e mais ou menos por aí a gente vai embora. Tá? Esse prazo de validade. Então, podia ser muitos os filhos, os primogênitos egípcios que estivessem ali pertinho do prazo de validade. Nada mais do que isso, né? Então, nada de imediatismo. E quando chegou mais ou menos naquela fase, como eu disse, as pragas não eram imediatas, levaram meses, anos para acontecer todas elas. Quando chegou nessa final, começaram a desencarnar muitos primogênitos egípcios. Opa,
Moisés está aí, olha, é a praga dele, então vamos mandar embora antes que morra todos. Possivelmente aconteceu isso. E o sacrifício do cordeiro? Sacrificar o cordeiro. Será que é uma alegoria? Aí eu já acho que não. Eu acho que é muito possível que tenha o sacrifício. Por quê? Porque ele serviu para despertar o povo. Por quê? Até as 9 pragas, quem mostrava a cara para o faraó era Moisés. E o povo? O povo ficava assistindo pela televisão. Ficava lá aguardando. Deu certo, Moisés? Não, não deu. Bom, qual é a próxima agora? Então, a 10ª. A 10ª não. A 10ª foi diferente. Por quê? Porque aí eles tiveram que se mexer, o povo. Tiveram que dar o melhor animalzinho que eles tinham para sacrificar. Né? Como diz aquele ditado, a gente sente quando mexe no bolso. O hebreu sentiu quando mexia no rebanho. Ah, foi o melhor animalzinho embora. Porque nós sempre aguardamos que um salvador faça a tarefa. E aí a gente não se mexe. Mas dessa vez eles tiveram que se mexer. Vamos lembrar, nada de imediatismo não faz o menor sentido. As 10 pragas lá no Egito. Vamos lembrar, a água que se transforma em sangue, a invasão de rã, piolho, mosca, peste nos animais, úlceras, granizo, gafanhoto, trevas, até chegar na morte do primogênito. Nós fizemos uma live e vamos repetir qualquer hora, mostrando que essas pragas, elas têm uma sequência lógica natural que a própria ciência mostra que uma puxa a outra. Exemplo, houve lá a erupção de um vulcão no meio do mar Mediterrâneo naquela época. E de repente, aquele gás que saiu, que acabou com a claridade do sol, aquilo provocou um calor muito grande. Chegou no Egito, uma possibilidade, a ciência falando. O calor alterou a temperatura da água do rio Nilo. A partir daí começou a proliferar algas. Proliferando algas, a água ficou vermelha. Sangue. Vermelha. Tirando o oxigênio do rio, os peixes começam a morrer. Quando morrem os peixes, putrefando, daqui a pouco as moscas. É uma sequência natural. Nada de imediatismo, nada de algo fantasioso. Né? Então, nesse último, o povo teve que desapegar-se do animalzinho que ele tinha e obedeceram, portanto, a Deus. No livro do Êxodo, que é um dos 5 livros do Pentateuco do Velho Testamento, Êxodo capítulo 12, versículo 11, quem quiser procurar, diz que naquela noite, 14 de Abibe, eles precisariam ficar vestidos e preparados para a viagem. Mandava ainda assar um cordeiro, colocar ervas amargas, que depois virou tradição. Erva amarga é para lembrar do sofrimento durante o cativeiro. Pão sem fermento. Por quê? É a pressa. Tinha que sair rápido. Então não dava para guardar o pão crescer, para assar. Pão sem fermento virou tradição também. Então, a partir desse momento, todos os anos o judeu celebrou a Páscoa. Sempre. No início, celebrava na sua própria casa. Recordava a libertação do cativeiro e também passava para os seus descendentes aquela história, aquela recordação da libertação. No livro Deuteronômio, capítulo 16, versículos 1 a 6, também Pentateuco, Velho Testamento, diz que essa celebração em casa, seria até, em outras palavras, até a construção do templo em Jerusalém. A partir de então, comemoração seria no templo. E nos tempos de Jesus, os judeus comemoravam da mesma forma? Da mesma forma. O templo estava lá. Né? Tanto que Jesus ia ao templo para comemorar a Páscoa. Inclusive, no último ano, quando Jesus é morto, ele estava comemorando a Páscoa em Jerusalém. Então, a Páscoa judaica é isso.
é a comemoração da libertação do povo hebreu, que estava até então cativeiro, né? Lá no Egito, prisioneiro lá no Egito. E agora, Jesus. Jesus comemorou a Páscoa. Sempre lembramos que Jesus nasceu judeu, viveu judeu, desencarnou judeu. Não desencarnou cristão, não. Então, ele obedecia essa lei. Ele seguia, tá? Só que Jesus, né, comemora a sua última Páscoa e introduz novos conceitos, uma nova ideia. Jesus, não que ele jogou fora a velha lei, ele ajustou. Por quê? Porque ele colocou amor em tudo, respeito, né? Servir ao próximo. Foi tudo que ele fez. Então, nessa última Páscoa dele, nós vamos ver que na quinta-feira, que teria sido ontem, quinta-feira, ele, juntamente com os discípulos, se coloca dentro de uma sala em Jerusalém, que ele pediu para que João e Pedro procurassem. Eles acharam uma sala que fica dentro da cidade de Jerusalém, pertinho do túmulo do rei Davi, e na quinta-feira eles estavam dentro dessa sala à noite para comemorar a Páscoa. Então, era uma Páscoa judaica, sem sombra de dúvida. Só que Jesus inova. Aí ele mudou o conceito de Páscoa, que nós estudamos bem isso, né, todos nós, para aprendermos com Jesus fazer aquilo que ele nos orientou. Ele começa lavando os pés dos discípulos. Era uma lição do quê? De humildade. Tanto que, quando ele começa a lavar os pés, coloca todos os discípulos sentadinhos ali, começa a lavar. Quando chega no pé de Pedro, não. Pedro era estouradão, né? Não, meu pé você não vai lavar. Pedro, tem que te lavar os teus pés. Não, o meu não. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não está comigo, você não me entendeu. Bom, então, disse Pedro, se é assim, Senhor, pode lavar a cabeça, os braços, tudo bem. Tá? Então era uma lição de humildade que Jesus nos dava. Naquela mesma ceia, comemorando a Páscoa judaica, que Jesus já modificou um pouquinho, já trouxe conceitos novos, que foi a humildade, lavar os pés, ele também diz assim, nessa quinta-feira, comemorando essa Páscoa: deixo-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei e amo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Todos nós, todos, queremos ser discípulos de Jesus, seguir Jesus. Então temos que nos amar, né? Se tiver amor um pelos outros, nós estamos no caminho certo. Outra coisa que Jesus diz nessa quinta-feira, ainda no meio da ceia: para onde irei, ele já sabia que ia ser morto. Para onde irei não podeis ir. E aí novamente Pedro: Senhor, onde você for eu vou junto. Né? Queria seguir Jesus. Mas Pedro, não. Onde você for eu vou junto. Pedro, mais ou menos Jesus dizendo isso. Calma, baixa um pouquinho a bola, Pedro. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Para onde eu vou? Vou. Você não pode ir hoje, mas irá depois. Por enquanto vocês não poderão ir. Ou seja, Jesus dizendo que nós tínhamos um caminho a aprender para chegar aonde ele chegou. Ele disse ainda, nessa quinta-feira: na casa do meu pai há muitas moradas, né? E vocês chegarão lá. Mas Senhor, falou Tomé, eu não sei o caminho. Como não sabe o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, caminho, o ensinamento. E nós insistimos muito em falar. Quando falamos de Jesus, não falamos de um Jesus religioso, só religioso. Nós falamos de um Jesus para a vida como um todo. Um Jesus nas relações sociais, né? Os amigos, o ambiente de trabalho, com a família, com a igreja também, com o centro espírita também. Mas não restrito a isso. Esse Jesus veio para nos orientar para a vida como um todo. Então, ele era o caminho, a verdade e a vida para todas as relações nossas. Na mesa, nessa quinta-feira,
No meio da Páscoa, ele tem lá o pão e o vinho. O judeu também põe o pão e o vinho, tem lá, né? Mas Jesus diz, o pão, eu sou o pão vivo, ou seja, eu sou o Evangelho. O pão que alimenta a alma. E o vinho? O vinho significava o sacrifício. O sacrifício de Jesus. Ele se sacrificou. Ele veio, padeceu, aquela coisa toda. Mas temos que entender esse vinho como um sacrifício não dele só. Um sacrifício, cada um tem que fazer o seu próprio sacrifício. A sua luta. Modificar, deixar de lado aqueles conceitos antigos, a preguiça. Ah não, isso aí eu não quero me envolver com isso. Eu não quero estudar o ensinamento de Jesus para aplicar na minha vida como um todo. Bom, então, nada de sacrifício. Tranquilo. Vamos lembrar que Jesus disse, com relação aos discípulos, que enfrentariam muitas dificuldades pelo caminho, porque levar a mensagem de Jesus, e naquela época era difícil. Então, eles iam levar e Jesus disse, eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Era bem isso. Só que vocês têm que ter a simplicidade da pomba e a prudência da serpente. Olha como Jesus ia longe. Não é só ser simples, que bela vida, olha, estou levando a mensagem. Não, você tem que ficar atento para também não ser agredido, não ser maltratado, não revidar, mas não fazer um papel assim de saco de pancada. Tá? Isso aconteceu na quinta-feira à noite. Quando terminaram a ceia, Jesus, juntamente com Pedro, João e Tiago, saem do cenáculo, aquela sala em Jerusalém, passam pela porta, pelo portão de Jerusalém, e vão até o Horto das Oliveiras, que fica no sopé do Monte das Oliveiras. E ali, Jesus ia fazer uma prece, se ligar com o Pai. Batia nele uma certa, entre aspas, melancolia. Ele sentia que estava chegando a hora. Pede para que os discípulos vigiem. Olha, fiquem atentos. Orem, vigiem. Mas dormiram, né? Tudo bem, fraqueza humana. Estava saindo de uma ceia natural, né? Tinham tomado vinho, enfim. Mas de repente aparece um cortejo tendo à frente Judas. Isso está narrado no Novo Testamento, né? Eu tenho lá muitas restrições, algumas coisas que poderiam ter sido manipuladas, muito embora não se perde muito o sentido das coisas, né? Mas diz que vinha à frente Judas e que Judas identifica Jesus. Olha que interessante. Judas identifica Jesus com um beijo no rosto. Então vinham os soldados romanos, Judas à frente, para na frente de Jesus, beija o rosto de Jesus, e aí os soldados agarraram Jesus, porque ficaram sabendo naquele momento que era Jesus. Só que eles, soldados, estavam cansados de saber quem era Jesus. Jesus andava em Jerusalém. Jesus, o caminhar dele, era perseguido pelos olhos dos romanos, que temiam que ele provocasse alguma insurreição. E aí Judas, beijar para entregar, é colocar a figura de Judas muito baixo. Por isso que eu tenho muitas restrições nesse campo, tá? Mas é minha, opinião minha, tá bom? Outra coisa que a gente não para pensar. Nesse momento, os soldados agarram Jesus, Pedro tira a espada e decepa a orelha de um soldado romano chamado Malco. Espada? Pedro carregando uma espada? Jesus permitindo que os discípulos estejam armados? Jesus que falou de paz, de amor, de respeito o tempo todo? Tem até uma narrativa que diz que Jesus teria orientado os discípulos a comprarem armas. Não faz sentido, né? Essa narrativa, enfim. Pegaram Jesus e levaram até o palácio de Caifás. Caifás, que era o principal sacerdote. E ali Jesus vai ser interrogado pelo Sinédrio. Sinédrio era o colégio dos sacerdotes, né, do judaísmo. Pedro segue à distância, fica do lado de fora do palácio de Caifás, e aí acontece aquele episódio das 3
negações de Pedro. Ah, você é um deles. Não, não sou, não. Ah, eu te vi. Não, viu errado. Então, acontece isso e o Sinédrio julga, nessa quinta-feira à noite, Jesus, com quais alegações? Aí ele disse que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Não entendiam o que era isso. Reconstruir o templo e ressurgir depois de 3 dias. Jesus se reportava a ele, espírito. Existe templo mais perfeito, mais bonito do que esse que está aí dentro do seu peito? Esse é o grande templo, a grande igreja. É aqui, não é num templo de pedra, num centro espírita, em paredes importantes, sem sombra de dúvida, porque reúne as pessoas e dá a elas um conforto, um carinho, mas o templo maior é aqui dentro. Mas acusaram Jesus disso. Ah, vai destruir o templo, vai recompor o templo em 3 dias. Outra coisa, ele fazia cura aos sábados. E Jesus diz, espera um pouquinho, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Então, queriam, de qualquer forma, aniquilar Jesus. E aí, decidiram que no dia seguinte, sexta-feira, que seria o dia de hoje, sexta-feira bem cedinho, encaminhar Jesus para Pilatos. Porque o Sinédrio não tinha poder para matar Jesus, para aniquilar Jesus. Então tinha que levar para Pilatos, que era o governador romano, que dominava aquela região. Sexta-feira cedo, levam Jesus até um local chamado Torre Antônia, lá dentro de Jerusalém, onde estava Pilatos. O governador romano não ficava em Jerusalém. A residência oficial do governador romano ficava numa cidade chamada Cesareia Marítima, que fica a oeste, noroeste de Jerusalém, às margens do mar Mediterrâneo. Mas nos grandes eventos, como a Páscoa, que era o maior evento, que fazia com que a população de Jerusalém crescesse violentamente, 5 vezes mais ou menos, população de Jerusalém naquela época, 25 mil pessoas, chegava a 125. Então, em festas assim, o governador romano saía de Cesareia Marítima e vinha para Jerusalém. E ele estava ali. E que argumentos que teriam que levar? Porque não adiantaria falar para Pilatos, olha, tem que matar Jesus porque ele faz cura ao sábado. Pilatos ia falar, e daí? Qual o problema? Ele não era judeu, né? Então tinha que arranjar alguma forma, né? Alguns argumentos. Ele está incentivando a não pagar tributos. E aí já começou a pegar, né? Só que Pilatos decide encaminhar Jesus para Herodes, que era o rei. Chegando lá, Herodes, sabendo que falavam que Jesus era o rei dos judeus, Herodes manda colocar nas costas de Jesus um manto e entrega nas suas mãos um cajado, como se fosse um cetro, né, de um monarca. E ali ridicularizam Jesus e mandam de volta a Pilatos. Chegando em Pilatos, Pilatos diz que não via nenhuma culpa em Jesus. Tanto que ele não diz, a narrativa evangélica, que ele não via culpa nenhuma, não tinha interesse nenhum em matar, que manda açoitar Jesus para ver se sensibilizava o povo, que estava ali querendo a morte de Jesus. Nada. E agora? Ele pega Barrabás, que era um bandido, que coloca frente a frente com Jesus e diz ao povo, quem vocês querem que eu solte? E aí o povo, possivelmente inflamado pelos sacerdotes, né, vontade romana também, porque para mim, na minha visão, os grandes culpados pela morte de Jesus, aqueles que queriam, de fato, eram os poderosos do judaísmo, sacerdotes, e Roma, porque Jesus, entre aspas, na visão de Roma, representava seríssimos riscos de insurreição, né? E aí? Eles manipulam o povo e o povo, incitado por eles, pede que Jesus seja crucificado. E aí Jesus vai para o Gólgota para ser crucificado. E aí nós vamos ver Jesus
é crucificado por volta da 3ª hora da sexta-feira. 3ª hora, que seria 9 da manhã. E vai desencarnar na 9ª hora, que seria 3 da tarde. Né? Começa a contar das 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, 1ª hora, 7, 2ª hora. Então, nós vamos ver nesse episódio, na crucificação, ainda dentro da Páscoa dos judeus, porque a Páscoa dos judeus leva uma semana inteira. E aí nós estamos na sexta-feira do período da Páscoa ainda. E aí Jesus, na cruz, diz: olha, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo morto, maltratado. E ele ainda pede ao Pai: ó Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Jesus olha para sua mãe e, dirigindo o olhar a ela, ao lado dela estava João, o mais novinho dos discípulos. E Jesus, dirigindo o olhar para sua mãe, diz: mãe, eis aí o seu filho, que era João. E olhando para João: filho, eis aí a sua mãe. Era a mãe dele que estava ali. Era a mãe. A mãe é preciosa. E ele estava dizendo que a mãe não era dele, era a mãe de todos nós. Jesus falava nessa Páscoa do amor universal. Nós temos que nos amar. Nós somos filhos de um mesmo Pai. E ele ainda nos diz: somos filhos de uma mesma mãe, ou seja, somos um só. Jesus morre. Morre e teria que ser levado ao sepulcro. Sexta-feira é o Shabá. É o dia em que os judeus começam a se recolher logo ao pôr do sol. Então era preciso dar sepultura ao corpo. E aí vamos ver José de Arimateia, que era do Sinédrio, mas que seguia Jesus. José de Arimateia seguia Jesus, recolhe o corpo, tem a permissão. Vem Nicodemos, que era o chefe dos fariseus, que também seguia Jesus, levam Jesus para o sepulcro emprestado por José de Arimateia. Então Jesus, que em toda a caminhada dizia que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça, que ele tinha somente uma túnica e um par de sandálias, nem túmulo ele tinha, foi emprestado para ele. Foi através de um empréstimo que o seu corpo foi sepultado. Sábado, os discípulos ainda estavam trancados dentro do cenáculo, temiam qualquer represália. Afinal de contas, eram os seguidores diretos de Jesus. Ficaram trancados. E aí vem o terceiro dia. O templo ia ser erguido. E aí, vamos ver que logo cedinho, Maria de Magdala, Maria Madalena, vai até o sepulcro para ver Jesus, o corpo de Jesus. Entretanto, o túmulo estava aberto e o corpo não mais estava lá dentro. Sai correndo. Vai até o cenáculo. Avisa os discípulos que vão rapidamente até o sepulcro e constatam que o corpo não mais estava lá. Voltam para o cenáculo, mas Maria de Magdala permanece no sepulcro. E ali, Jesus aparece para ela. Primeira aparição para Maria de Magdala. Logo em seguida, Jesus vai aparecer aos irmãos que estavam na estrada de Emaús, seguidores de Jesus. Estavam na estrada de Emaús, isso no domingo cedinho, se mostra para eles, e logo em seguida ele aparece aos discípulos que estavam trancados dentro do cenáculo. Esse foi o episódio, a passagem, os pontos assim que me chamaram mais atenção nesse momento, dentro da Páscoa judaica. Tudo isso aconteceu dentro da Páscoa judaica. Vamos voltar. Páscoa judaica. Celebrava-se a saída do Egito, né? A libertação. E agora, nessa Páscoa judaica, Jesus implantou isso tudo, mostrou isso tudo. E agora, o que a gente faz? Bom, o mundo cristão adaptou a Páscoa, que é passagem, os hebreus, saindo do Egito, mas o mundo cristão comemorou outra coisa.
a ressurreição de Jesus no terceiro dia. É a comemoração Jesus vencendo a morte. Só que com um detalhe, com todo respeito aos nossos irmãos de outros segmentos religiosos, né? Católicos, evangélicos, maravilhosos todos, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho a questão da ressurreição. Talvez seja isso, é o que eu consigo imaginar. Eles dizem que Jesus ressurge no terceiro dia. O corpo, Jesus retornando ao corpo no terceiro dia, portanto, ressurgindo. Por que talvez? Porque talvez o corpo de Jesus, quando sepultado por José de Arimateia e Nicodemos, na sexta-feira, para que não viesse, é uma possibilidade só, para que não viesse a ser profanado, afinal de contas, muitos perseguidores de Jesus ainda estavam inflamados, né? O que fizeram? Poderiam ter feito? Ter ido, os seguidores, dado uma outra sepultura a Jesus, para que não viesse a ser profanado. E no domingo, quando se constata que o corpo não mais está lá, opa, o que aconteceu? Mas de repente vê Jesus aparecendo no cenáculo, para Maria de Magdala, para aqueles que estavam caminhando na estrada de Emaús. Então ele voltou em corpo. Jesus retornou ao mesmo corpo. É um entendimento, né? Nós espíritas entendemos diferente. O corpo se desfaz. Não faz sentido. Esse corpo, ele tem um prazo de validade, né? Um tempo. Enquanto eu estou aqui na Terra, ele é maravilhoso. Ele é o veículo através do qual o espírito, que sou eu, o espírito, se utiliza desse veículo para poder caminhar, levar adiante uma mensagem, praticar bons atos, praticar bobagem, um monte de coisa, né? Então, esse corpo é importantíssimo enquanto tem vida. A partir do momento que não tem vida, perdeu a finalidade. É a camisa que se rasgou, né? Não tem mais utilidade, então desfaça dela, sem apego. Todo respeito, mas sem apego. Mas e o corpo? Serviu por um período, agora não serve mais. O importante é o espírito, esse sobrevive. Então, nós sabemos que Jesus, ele reapareceria no domingo através de uma materialização do espírito. O espírito de Jesus. Nós estamos neste corpo, vamos desencarnar, esse corpo vai apodrecer, vai virar pó, vai deixar de existir. O espírito sobrevive e vai para um local, né, lá na espiritualidade, se preparando para um retorno. Aqueles que dizem a ressurreição, que é voltar no mesmo corpo, para Deus tudo é possível. Perfeito. Então, ressurgir no mesmo corpo, na tua visão, para Deus tudo é possível. Esse corpo, não eu, este corpo, quando se desfaz, parte vai parar num pé de couve, parte vai parar num riacho, parte vai ser absorvido por algum animal, né? Mas, tudo bem, Deus pode voltar o corpo. Se ele pode voltar o corpo, por que ele não pode se utilizar de uma nova gestação de alguém ligado a mim, onde eu tenho tive um relacionamento e que agora preciso retornar? E ao retornar, esse espírito aqui vai ocupar um novo corpo que está surgindo no local adequado, com as pessoas adequadas, com as pessoas com as quais eu tenho divergências ou tenho um amor muito grande, que preciso executar um trabalho, que preciso ser ajudado, que preciso ajudar. Tudo é possível. Então Jesus não reaparece em corpo. Não faz o menor sentido, né? Então ele reaparece em espírito. Vão dizer, tem a passagem da ascensão do corpo aos céus. Então Jesus, imagine se fosse um corpo físico, respirando oxigênio, né? Suportando esta pressão, de repente ele vai para um outro mundo. Eu gostaria de ter essa explicação, eu não consigo.
Não consigo. Em espírito, é outra história. É uma matéria tão simples, tão rarefeita, tão leve, tão sutil, que vai sim, movimento em qualquer lugar. É outra história. Tá? Então, a Páscoa cristã comemora a ressurreição de Jesus. Ou seja, vencer a morte. Venceu. Jesus venceu a morte. Não da forma como nossos queridos irmãos católicos, evangélicos entendem. Nós entendemos que ele vence a morte por quê? Porque a morte não existe. A doutrina espírita simplesmente matou a morte. Nós somos imortais em espírito. Imortais. Tivemos um início. Não teremos mais fim. Estamos numa linha ascendente, ocupando, tempos em tempos, provisoriamente, corpos físicos. E a morte? A morte do corpo, bom, é do corpo só. Mas eu não morro nunca mais. Nunca mais morrerei. Você nunca mais morrerá. Chegará um momento em que você deixará esse corpo, mas nunca morrerá. Você sempre existirá. Sempre. Sempre. Tem uma passagem que os saduceus, na época de Jesus, tinham tentaram pegar Jesus de túnica justa e disseram, olha, Jesus, porque tinha uma história. Se o marido, casado com a mulher, morresse sem suscitar descendência, o irmão dele ocuparia o lugar, desde que fosse, óbvio, solteiro. Ocuparia o lugar. Se ele não suscitasse dependentes, né, descendência, e morresse o terceiro. E aí os saduceus disseram, olha, o primeiro não teve, o segundo não teve, o terceiro não teve, até o sétimo. E morreu o sétimo sem ter descendência. Finalmente morreu a mulher, né? Também já estava na hora. Morre a mulher. E aí eles perguntam, e aí Jesus, lá no céu, a quem ela pertence? Se ela teve 7, a quem ela pertence? E Jesus responde, vocês estão enganados. Na ressurreição, os seres são iguais anjos do céu. Não se dão em casamento. Então, a ressurreição é lá. É quando nós, o espírito que está aqui provisoriamente na terra, ressurge. Por quê? Ele ressurge de onde veio. Vamos dar um exemplo. Estamos aqui no Brasil. Nunca fui ao Japão. Se eu chegar no Japão, algum japonês vai falar, o Adilson ressurgiu aqui no Japão. Eu nunca fui. Nunca fui. Agora, se eu estou no Japão e chego aqui, vão dizer o quê? Ele ressurgiu, reapareceu. Ressurgir, ressurreição, é voltar para onde ou de onde nós viemos. Reencarnação é ele, o espírito, vir e ocupar um novo corpo. Mas tudo bem. Então, a Páscoa cristã é isso. É Jesus vencendo a morte. Combinado? Diferente da Páscoa judaica. Mas vamos trazer rapidinho, para não avançar muito, né, a visão espírita da Páscoa. Vamos lá? A Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte. Porque não existe morte. Não tem morte. Então a vida sempre vencerá a morte. Até porque ela não existe. Existe o desaparecimento do corpo físico. Para nós espíritas, é a libertação das nossas imperfeições, a evolução. Isso é Páscoa, é passagem. É seguir um melhor caminho. A lição da humildade, nós temos que aprender nessa Páscoa, dos nossos irmãos, porque a doutrina espírita não se preocupa em comemorar. Respeito a quem comemora, óbvio. Mas não temos necessidade de ficar comemorando a Páscoa. Beleza, em casa nos reunimos, fazemos o almoço, não tem problema nenhum. A doutrina espírita, ela não dita regras para ninguém, de forma nenhuma. Então, na Páscoa, é novamente a oportunidade de entender a lição da humildade que Jesus nos deixou
quando lavou os pés dos discípulos, por exemplo. Como que eu vou querer passar Páscoa, Pesach, para o melhor, se eu não sou humilde? Não dá. Não vou passar, não. Vamos lembrar da Páscoa, da lição do sacrifício. Aquela questão do vinho, do pão, sacrifício. Mas eu não quero me sacrificar. Nós temos tanto a aprender. Nós temos tanto a buscar nas mensagens de Jesus e em outros locais, para que o nosso espírito saia cada vez mais engrandecido, uma compreensão cada vez maior, um serviço cada vez mais bonito, não só para aqueles que nos cercam mais de perto, mas para toda a humanidade, aprendemos a nos doar em favor do outro. Precisamos aprender isso. E isso é o quê? Sacrifício. No início até pode ser. Ah, mas eu vou ter que estudar, meu Deus, eu queria tanto assistir a novela ou o jogo de futebol. Meu Deus, eu vou ter... No começo. Depois, deixa de ser sacrifício. Passa a ser uma alegria. Porque você vai aprendendo tanto, crescendo tanto, encontrando paz, serenidade, tanta coisa que vem, que o sacrifício deixa de ser sacrifício. Olha que interessante, né? Então a Páscoa, o sacrifício de Jesus, quando ele diz o sangue dele, que é o sacrifício, pô, pessoal, vou dar o sangue, vou estudar, vou me esforçar. É isso também, né? O pão da alma, que Jesus falou, eu sou o pão da alma. É o quê? Ele trouxe o alimento para a alma. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Quanta coisa temos a aprender com esse caminho. A lição da fraternidade, quando ele parte o pão e distribui para todos. Olha quanta coisa numa Páscoa. E isso deve ser um entendimento diário para nós. Porque Jesus nos ensinou diariamente e continua nos ensinando ainda hoje. Quando a gente fala do caminho, verdade e vida, eu sempre enfatizo isso. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, nós não entendemos bem, muita gente não entende bem o que é esse caminho. Ah, é o que está narrado nos 4 evangelhos. Também. Mas parou aí? Não parou. A lição de Jesus não parou nunca. Tanto que ele promete que mandaria um consolador prometido, né, por ele, que viria ao seu tempo certo para corrigir o que o homem haveria de distorcer, e distorcemos, mas viria também para ensinar o que ele não pôde ensinar há 2000 anos atrás. Ele sabia tudo? Sabia. Por que não ensinou? É porque eu não ia entender nada. Não tinha capacidade, e não tenho ainda. Estou conseguindo captar o que me é possível nesse momento. Mas vou transitar por várias existências e absorvendo cada vez mais do ensinamento dele, crescendo, evoluindo, buscando. E aí nós vamos ver que esse caminho vai se abrindo. Aqui mesmo, nessa caminhada, eu vejo que esse caminho se alarga quando eu leio um livro bom, quando assisto um bom filme, quando assisto uma palestra, quando vou à missa, o padre faz lá o sermão bonito, o pastor na igreja fala com uma doçura. Beleza! Quanta coisa que esse caminho vai se abrindo com ensinamentos novos. Ah, mas será que é de Jesus? Ele falou, conhecereis a árvore através dos frutos. Veja o fruto. Ah, o ensinamento do pastor é para te levar na direção de Deus? É para te levar na direção do irmão? É para te levar na direção dos céus? É para te tirar da grande preocupação com a vida material? Esse fruto é bom. Então a árvore é boa. Não tem o que questionar. Então esse caminho vai se alargando e através desse caminho eu vou construindo uma verdade cada vez maior. Então o caminho me permite construir uma verdade cada vez maior para que eu tenha uma vida cada vez melhor, vida espiritual. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos lembrar, já que nós estamos... Pessoal, desculpa um pouquinho eu invadir, mas é que o assunto é um pouquinho longo. Mas eu não vou ir muito além, não. Quando falamos da verdade, por isso que nós falamos, temos que trabalhar muito para aprender ou ampliar esse caminho.
Porque caminhando nesse caminho, eu vou recolhendo o material que eu posso utilizar na construção da verdade. A minha verdade é minha. A verdade da Samantha, a verdade da Samantha é muito parecida com a minha. A do José, mesma coisa, né? Do João Carlos, João Carlos Guarujá, um abraço. A verdade é muito parecida, mas não é igual. Por que parecida? Porque nós trilhamos o mesmo caminho chamado Jesus. E eu vou construindo a minha verdade. Quanto mais esse caminho alarga, mais material eu colho, mais verdade eu construo, mais sólida, maior, tudo isso. É uma beleza. Então, quando fazemos isso, nós temos uma vida espiritual em abundância. Pilatos. Jesus, a verdade é difícil, a gente não encontra pronta. Não existe uma verdade acabada. Olha, pessoal, semana que vem até aqui em casa que eu vou distribuir um pacote de verdade para todo mundo. Não tem, não existe. Procure na sua igreja, no seu templo, no seu centro espírita. Me dá um meio quilo de verdade. Não tem. Verdade é construção individual. Vamos lembrar? Jesus, quando interrogado por Pilatos, é sempre muito gostoso falar disso, né? Jesus, quando interrogado por Pilatos, o que Pilatos perguntava, Jesus respondia. É você? Eles que dizem. Não sei o quê. Você que está falando. Não. Agora, teve uma pergunta que Jesus não respondeu. A impressão que dá é que ele pode responder tudo, ele conhece tudo. Mas não é assim também, né? Qual a pergunta que ele não respondeu? Que ele se calou? Quando Pilatos se dirige a Jesus e pergunta: Ô Jesus, o que é verdade? E Jesus se calou. Verdade? E agora, o que eu vou responder para esse Pilatos aí? Ficou calado. Imagine se Jesus dissesse para Pilatos: Olha, Pilatos, o que é verdade? Na casa do meu pai há muitas moradas. Pilatos ia fazer o quê? Ia rir. Ei, Jesus, que bobagem é essa? Imagina, o que você está falando, Jesus? Conta outra aí. E aí Jesus falaria: outra verdade. Para quem quer ver o reino dos céus tem que nascer de novo. Aquilo que ele falou para Nicodemos. Ei, Jesus, outra bobagem. Meu Deus do céu, é só bobagem. Por quê? Porque era a verdade de Jesus, não era de Pilatos. Pilatos tinha a verdade dele. Subordinação a César, aquela coisa toda. Jesus? Não, era outra história. Então a verdade é construção. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Nessa Páscoa que estamos aqui, agora comemorando, é isso. É passar daquele que entende menos para aquele que entende mais. Aquele que tem uma verdade de um certo tamanho e que vai buscar ampliar o caminho para ter uma verdade maior. Isso é Páscoa, é passar, é seguir, ir à frente. Então, não é só em a Páscoa, dentro da doutrina espírita, não é só a vitória da vida sobre a morte, que os irmãos católicos, evangélicos, de uma forma muito bonita comemoram a vitória da vida sobre a morte. Mas, para nós, ela vai além, é muito maior. Por quê? Porque ela não representa apenas o desencarne, a morte, a perda desse corpo. Ela vai além, ela diz que também seria a morte do homem velho para o surgimento do homem novo. É uma Páscoa, é uma passagem. Aquele homem velho que nada se interessava no crescimento, agora passou a ser um homem novo em busca de um entendimento maior. É Páscoa. Viu como ela vai longe? Então, é isso que Jesus disse. Em outras palavras, ele havia vindo para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. É a Páscoa. Espero que tenham entendido e que, na medida do possível, expliquem também isso
para aqueles, né, de uma forma muito caridosa, né, para a pessoa que dá essa oportunidade de dizer, olha, a Páscoa que você comemora, maravilhosa, é isso mesmo, beleza, mas temos que ir além. Tem tanta coisa para a gente comemorar, para se modificar. Tá? Então vamos encerrando, fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, o nosso Mestre Maior, pela alegria que nos dá, por estar sempre conosco, nessa Páscoa que vai muito além daquilo que as pessoas imaginam. Que essa Páscoa seja Jesus sempre presente conosco, passando ao nosso lado, estando ao nosso lado, nos orientando, permitindo que a gente abra o nosso caminho, nos dando alegria para que cada um de nós faça o seu trabalho, porque o trabalho é nosso, não é dele. Então que cada um de nós busque um entendimento cada vez maior. Que assim seja, graças a Deus. Então, desejo a vocês, todos vocês, uma feliz Páscoa, Lene também, né? Todo mundo aí que está falando da Páscoa, uma feliz Páscoa. A pandemia continua, Jesus no coração, álcool em gel na mão, também para você, Edson, Fran, e que na semana que vem estejamos novamente juntos. Feliz Páscoa para todos nós, tá? E falem para os filhos, para os parentes, o que é a Páscoa. Porque às vezes as crianças começam a imaginar que Páscoa é ovinho, ovo de chocolate. É também, no coração deles é, mas precisam entender o que é realmente a Páscoa. Grande abraço, muito obrigado pela alegria de estarmos juntos, todos vocês aí, e semana que vem, se Deus quiser... um detalhe, nada de malhar Judas, pelo contrário, vamos pensar em Judas, semana que vem a gente vai falar de Judas, tá? Sem malhar Judas, hein? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Abraço a todos vocês, doutor Faria, esposa, tchau a todos vocês. Tchau, tchau, obrigado, viu? Fiquem com Deus.